você quer viver na retidão, sem se corromper, começa a prestar atenção nas leis. Responsabilidade pessoal, causa e efeito, dar e receber, livre-arbítrio, lei da crise, percebe? Lei do amor, lei da fraternidade. Então, olha a lógica desse plano, o plano da salvação. Daqui a pouco eu vou traduzir esse nome. Salvação ainda é um nome que dá estranhamento. Foi apenas através de um vasto e complexo plano da salvação que todos, até a última das criaturas caídas, pode em algum momento reencontrar o caminho de volta para Deus. Dessa forma, quando Jesus vem e prova que ele conseguiu ficar aqui e viver de acordo com as leis, ele prova que é possível. E aí, qualquer criatura é capaz de passar e vencer. Percebem? Esse é o início do plano. E ele fala, esse guia espiritual, ele fala que a tarefa de Jesus foi de extrema gravidade e seriedade. Deixa eu voltar aqui, ó. Isso só poderia ser cumprido com a realização dessa tarefa. A tarefa dele, gente, quando ele vem e prova que é possível, é o início do plano. E olha aqui, ó, olha que palavra mais bonita do que salvação. O que vocês estão lendo ali? Plano da salvação é igual a plano da evolução. Então eu vou convidar vocês agora a soltarem um pouco a palavra salvação, que gera estranhamento. E agora traz a palavra evolução. O que Jesus queria? Ele veio, ele fez a passagem dele pela terra e ele mostrou que era possível evoluir. Ele veio e disse assim, olha, atira a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. E com isso ele convidou a gente a quê? Nos modificar, a nos transformar. A olhar para os próprios pecados. A olhar para as próprias distorções, né? Quando a gente fala pecado, fica uma palavra com estranhamento também, né? Se eu pequei, eu vou ser punida, alguém vai me repreender. Agora troca a palavra pecado para distorções, né? Atira a primeira pedra quem não tiver nenhum defeito, quem não tiver nenhuma distorção, quem não tiver o que olhar dentro. Então ele veio e ele veio para começar o início do plano de evolução. Quando ele passa pela terra e consegue ficar sem se corromper pelo eu inferior dele, sem fazer conluio com a casta superior, a casta inferior, sem se rebelar, quando ele vem completamente na retidão das leis, lei do amor, lei da fraternidade, lei do dar e receber, lei da responsabilidade pessoal, quando ele vem na retidão, ele diz pra gente, é possível evoluir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebem? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele conseguiu mostrar isso, que era possível evoluir. Agora, só a passagem dele pela terra, resolveu o problema? O plano está resolvido? Estamos salvos? Trabalho é água. Ele foi o início do plano. Ele só iniciou o plano. Se cada um de nós, o plano de Deus é assim, até a última criatura caída, nós vamos resgatar. Quer? A última ovelha resgatada. Até a última, nós vamos resgatar. Pelo livre-arbítrio,
dando sustentação, apoio, ajudando, motivando, chacoalhando, mas nós vamos resgatar. Esse plano não é para poucos, não é só para aqueles que vieram, é para todo mundo. Esse plano, gente, de evolução, ele é lindo, ele é abrangente, ele inclui a todos. E olha, então nós estamos falando que o plano da salvação é um plano de evolução, é um grande plano, ele fala disso nessa palestra. O que significa esse plano da salvação? É um plano de evoluir. Evoluir como seres. É um grande plano para que cada pessoa possa reencontrar o caminho de volta para Deus. O caminho de volta para Deus passa pelas leis universais. A gente pode chamar de leis da criação, a gente pode chamar de leis divinas, a gente pode chamar de leis espirituais, a gente pode chamar de leis universais. Qualquer nome que vocês derem, nós estamos falando das mesmas leis. E aí eu já falei disso, e ele fala também, aqui são as palavras desse guia espiritual, Deus podia ter violado uma das suas leis, o dom do livre-arbítrio, mas isso significaria que um grande número de criaturas teria ficado permanentemente separado de Deus e da vida eterna de contentamento. E aí ele disse, não, eu quero dar a chance, pelo livre-arbítrio, de ninguém ficar separado de mim. Percebem que lindo? Mas se ele viola a lei do livre-arbítrio, seria como se ele obrigasse? Ele tiraria o livre-arbítrio. Então, ele obrigava todo mundo, ele poderia obrigar todo mundo. Seria assim, não, ele não obrigaria não. Seria assim, ó, acabou o livre-arbítrio. A partir de agora, essa turma está comigo. Essa turma é do bem. Essa turma é do mal. Então aqui, ó, se ele violasse essa lei, um grande número de criaturas ficaria permanentemente afastado dele, por escolha. Vamos separar agora. Esses são os meus filhos. Meus queridos filhos, conto com esses aqui. Percebe? Vocês já tinham parado para pensar no plano da salvação como um plano de evolução? Sim ou não? Sim? Já tinham parado para pensar nessa lógica desse grande plano, como esse guia traz para a gente? Sim ou não? Então, aqui continua então qual é o significado da salvação. O significado da salvação é a ilimitada aceitação, o ilimitado perdão de Cristo. Um pouco mais sobre o significado. Significa que você sempre pode encontrar Deus, não importa o que você tenha feito. Não importa o que seu eu inferior, quando eu falo eu inferior, todo mundo sabe do que eu estou falando? Sim. A sua sombra, as suas negatividades, as suas distorções, você está lá mergulhado na inveja, no orgulho, nos ciúmes, na posse, no apego, na insegurança, na arrogância. Não importa. Não importa o que o seu eu inferior ainda deseja fazer. A porta está sempre aberta. O tempo todo. Tudo que você tem a fazer é bater. Bater na porta. E olha que lindo o que ele fala. Peça pelo pão da piedade. Peça pelo pão do amor. Fechem os olhos um pouquinho. Quem quiser, só quem quiser. E só abra a alma para receber as palavras. Tudo que você
tem a fazer é bater a porta. Peça pelo pão da piedade. Peça pelo pão do amor. Peça pelo pão do perdão. Peça pelo pão da ajuda pessoal de Deus de todas as formas. E você não receberá uma pedra. Peça para conhecer-se. Peça para conhecer a sua amorosidade. Peça para conhecer a sua nobreza de espírito, a beleza do seu verdadeiro ser, através do seu amor redentor por você. E você receberá. Isto é a evolução. Agora podem abrir os olhos. Então, esse plano de evolução significa que a porta está sempre aberta. Não importa o que você fez, o pecado que você cometeu, a distorção que você tem, e não importa se você vai usar de novo no minuto seguinte. A porta está sempre aberta. Comunique-se. Faça a ligação. Acesse essa luz. Converse com Jesus. Acesse essa luz crística. Ele vem dizer que o Cristo encarnado tornou possível para todas as pessoas serem salvas de seu estado doloroso, de inverdade, defeitos, distorções e, consequentemente, destrutividade do eu e dos outros. Porque ele fez o caminho e ele provou isso. Então, ainda falando sobre esse plano da salvação, que é o plano da evolução, a salvação ela acontece através da sua alma pessoal. Se você e se cada um de nós não fizer o seu próprio trabalho de desenvolvimento, não tem evolução. E aí ele fala que tem a ver esse plano de evolução, esse plano da salvação, tem a ver com a pessoa deixar para trás o estado de consciência que pode ser chamado de inferno. O que significa isso? É um estado de consciência que reflete o erro, o sofrimento, a roda da morte e renascimento, e que carrega com ela medos devido a brechas na consciência. Então, aqui tem um ponto importante. Apresentar? Não, ok. Aqui tem um ponto importante para nós. Quando ele traz essa palavra aqui, inferno, pode parecer que isso está tão distante da gente, da vida da gente, sim ou não? Sim ou não? Parece que está longe. Parece que está longe. E se eu falar para vocês que não está? E que esse inferno aparece dentro da gente a cada segundo da vida da gente. Vocês entendem isso? Como que esse inferno aparece? Nós estamos falando aqui dos medos. E nós estamos falando de brechas na consciência. Como que ele aparece no dia a dia? O quê? Através da nossa sintonia, né? Pensamentos. O inferno, ele tem a ver com os nossos defeitos e as nossas distorções. E às vezes, ele é muito sutil. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
Às vezes ele é imperceptível a olho nu. Eu estou lá fazendo caridade, mexendo um sopão para distribuir para as pessoas e estou lá num poço de vaidade. Sem perceber que eu estou lá num poço de vaidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A cada segundo pula da boca da gente um mundo de distorções e que a gente não percebe. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim. Ó, eu vou trazer uma fala que pulava da minha boca e eu olhava para ela e que tinha carga de vaidade e de superioridade. Eu sempre que estava dando aula ou ia comentar algum exemplo, eu falava assim, eu ia contar a história da minha vida, eu falava assim, porque é um trecho da história da minha vida que eu quase fui embora para fazer medicina em Portugal. Mas aí eu, contando para os meus alunos, no meio da aula, eu falava assim, porque eu queria ir para Portugal, mas aí eu passei nos 2 únicos vestibulares que eu fiz na minha vida. Percebe a carga? Passei nos 2 únicos vestibulares que eu fiz na minha vida, PUC e Federal. Parece algo simples, né? Percebe a carga? Que carga que tem? Quer mais? Quer mais? Melhor, egoísmo, superioridade. Percebem? Arrogância. Você estava bem, Ivone. Eu falava até colocação que eu passei nos vestibulares. A colocação você falava que qual lugar? Qual Não vou lugar? falar que não. Percebem? Eu ouvia, eu dava aula, eu ouvia aquela frase e comecei a levar ela para minha revisão diária à noite. Porque ela fazia assim, ó, a hora que eu falava ela. inveja por Ela fazia assim, ó. E aí eu comecei a olhar para ela, e aí eu vi a carga de vaidade, de orgulho, de soberba, de superioridade que ela tinha. Então, o nosso inferno, muitas vezes, ele é sutil e passa muito desapercebido de nós. Vocês assistiram o filme O Nosso Lar? Vocês viram como é que... A gente ouve muito falar de vivendo o verdadeiro inferno astral. É normal, se a pessoa está vivendo um verdadeiro inferno. O que é inferno? Está vivendo o quê? A consciência está... Quando está vivendo o inferno astral, ainda fica fácil olhar para as distorções. O problema é quando não está no inferno astral e as distorções estão todas lá a cada segundo e a gente acha que porque a gente fez a oração de manhã cedo já ganhou um pedaço de terra no céu. Percebe? Já está protegido. Mas aí volta no início, aquela semente que você falou que tem dentro de nós, o Cristo acende a luz, aí você consegue dissipar um pouco disso aí. Se você acender aquela centelha de luz lá dentro, que você põe no início, aí você consegue amenizar a situação. Perfeito. É isso mesmo. Quando você observa e faz o trabalho de ampliar a consciência sobre as suas atitudes. Caso contrário, você não consegue. Então, olha, quando a gente fala dos medos, o medo é o pai de todas as outras distorções. Eu tenho medo de sentir dor, eu tenho medo de não valer, eu tenho medo de não ser alguém. O medo vai puxar o orgulho, então eu tenho que provar que eu sou boa, eu tenho que provar que eu sou foda. O medo puxa a obstinação, então como eu tenho medo, eu vou garantir que seja do meu jeito, da minha forma, na minha hora. Percebem como o medo puxa todas as outras negatividades? O medo puxa os ciúmes, o medo puxa o orgulho, o medo puxa a obstinação, o medo puxa a posse, o medo puxa a inveja, o medo puxa tudo, né? Por isso que essa palavra que esse ser de luz colocou aqui nesse momento, quando ele fala que o plano de evolução passa
é através da alma de cada um de nós e pelo esforço de mudar a direção dentro de nós. E não é fingir amar, e não é fingir ser caridoso. É ampliar a consciência para ver aonde você ainda não ama e fazer o seu esforço para amar verdadeiramente, percebe? Porque se eu fingir, eu estou no mesmo lugar. Então aqui, ó, eu vou repetir a palavra que ele diz lá atrás, ó. Deixar para trás um estado de consciência que pode ser chamado de inferno. Esse estado de consciência chamado de inferno, ele traz exemplos. Eu contra o outro, posse, desconsideração, inveja, ciúmes, competição, mentiras, desamor, desafetos, insegurança, mesquinharia, maus tratos, mau humor. Vejam se vocês se reconhecem. Lamúria. Ninguém aqui se reconhece, só lá na França. Isso aqui só tem lá em Paris. Eu estou no etc. Vitimismo, medo, fofoca, ódio, etc. Que? Todo inferno. Mas tem salvação. Mas tem Evolução. é possível. A evolução dá trabalho. É um trabalho pessoal. Repete. A porta está aberta. A porta vai estar sempre aberta. Amor. Então, E nós temos as potências da alma. isso, a porta vai estar sempre aberta. Não importa o que seu inferior fez hoje ou ainda vai fazer, a porta está sempre aberta. Se você pedir pelo pão, pão do amor, pão do perdão, pão da compaixão, pão do dar e receber, pão de causa e efeito, se você pedir, você terá. A demonstração de... É muito importante isso aqui que ele traz. A demonstração de supremo amor, perdão e piedade de Cristo, de aceitação devido à profunda penetração de sua visão dentro da nossa natureza última, abriu as portas que estavam fechadas. Porque os humanos estavam prontamente imersos na convicção de que não podiam ser perdoados e estavam fadados a sofrer eternamente. Foi o que eu disse lá atrás. Era um mundo tão cão de apedrejar, de crucificar, de desprezar as pessoas, que naquela altura estava todo mundo fadado o sentimento. Eles estavam imersos na convicção de que não podiam ser perdoados. Isso levava, deixa eu voltar aqui, isso levava embora todo o incentivo a trabalhar em qualquer processo de autopurificação. Onde não há esperança, a vontade, está cortada ali embaixo, a vontade e o incentivo vão embora. O plano de evolução é um plano de purificação. Autopurificação, né? Ninguém de fora virá com uma varinha mágica e vai me deixar a luz da noite do dia. A luz sou eu que vou despertar a minha consciência da minha própria luz. Eu sou luz. Eu posso amar, eu posso caminhar, eu posso ir de encontro com toda a verdade dentro de mim. Isso que a gente chama de despertar da consciência, despertar da luz da consciência. E ainda sobre a salvação, vocês estão vendo que a salvação é grande nessa palestra, né? Ele traz essa palestra que chama o contato pessoal com Jesus Cristo e fala 80% do tempo desse plano de evolução. O contato pessoal com Jesus Cristo passa pelo meu caminho de querer evoluir. Bonitezas. Então, ainda sobre a salvação. Olha que bacana o que ele diz aqui, ó. Através da vida e da morte de Jesus,
uma nova modalidade foi criada dentro da mente humana. Essa modalidade de amar, de ser fraterno, essa modalidade de dar e receber, de causa e efeito, não existia há 2018 anos atrás. Então, Jesus vem com o plano da evolução e cria uma modalidade. Qual é a modalidade? Qual é o modelo? Esse modelo permitiu aos seres humanos escolher o caminho que o Mestre mostrou. Que caminho que foi esse? Qual foi o caminho? Caminho da lei. De amor, das leis espirituais, da evolução. Olha aqui, ó. Escolher o caminho que o Mestre mostrou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Sou a água viva. Quando a gente escuta essa frase, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, parece uma frase arrogante, não parece? Também dá um estranhamento, não dá? O que ele quis dizer com essa frase? Eu sou o caminho. Ele não estava mostrando uma modalidade nova para as pessoas? Ele não estava mostrando um novo modo de estar na vida? Sim. E aí ele fala, gente, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou um novo modo de estar na vida. Não é lindo isso? Mostrava isso por exemplo, né? Por exemplo, principalmente por exemplo. Ele mostrava isso nas parábolas, ele mostrava isso por exemplo, ele mostrava isso na caminhada dele o tempo todo. Não é lindo? Por isso que não é arrogante, porque ele vivia de acordo. Claro que não é arrogante, claro. Mas quando a gente escuta assim de longe, parece... Parece... Para nós que conhecemos, né, já temos conhecimento, para nós não é nada arrogante. Porque nós já temos um conhecimento quem é Jesus. Isso. Ele veio trazer uma nova modalidade, um novo modo de estar na vida. Um modo de acordo com essas leis espirituais. Lei do amor, lei de causa e efeito, lei do livre-arbítrio, lei do equilíbrio, lei da crise, lei do dar e receber, lei da abundância. Se vocês lembrarem de alguma outra lei, lei do amor, o que mais? Partilha. Lei da partilha, Autocaridade. lei do perdão. Percebe? Cuidado. O plano começou com ele mostrando uma nova modalidade, um novo modelo de viver a própria vida. Bom, Diga. eu acho um jeito muito legal da gente ler esse trechinho também. É assim, o eu é o caminho, o eu é verdade, o eu é a vida. Né? Uma vez que o eu seja o eu alinhado com as leis, o eu superior, né? Isso. Desse jeito também. Lindo que você está trazendo. O eu alinhado com um novo modo de estar na vida. É lindo isso. E muito cuidado, porque nós não estamos falando aqui de mascarar o eu inferior e fingir estar na vida voltado para o bem. Vocês entendem isso? Muito cuidado. Porque o ser humano, para ganhar um pedaço do céu na terra, ele corre muito rápido e mascara. Sem ansiedade. Tem que ser com Dominar calma. a ansiedade. Tem que ser olhando para o próprio rabo e chifre do seu eu inferior. Vocês entendem isso? Se você não pegar o chifre do seu eu inferior e falar assim, esse orgulho é meu, essa voz que diz assim, nos 2 únicos vestibulares é meu, e tem vaidade, e tem orgulho, e tem arrogância, e eu preciso trabalhar essas 3 coisas em mim para ser um ser melhor. Sem apontar o outro. Se eu não fizer assim, esse chifre desse eu inferior é meu, esse rabo desse eu inferior é meu. Se eu não fizer a verdade do que é agora,
Se eu fingir estar num lugar que de verdade eu não estou, eu não fiz o trabalho. Então o trabalho começa por olhar a verdade da sombra. E olhando a verdade da sombra com muita humildade, com muita amorosidade por nós, poder escolher transformar essas características na alma da gente. Com muita humildade. Com muita amorosidade. Não é se penitenciando, né? E nós já estamos terminando, ó. Para fechar, 3 aspectos pessoais da evolução. Aqui a gente fecha. Somente você pode efetuar a sua evolução. Eu estou trocando a palavra salvação, perceberam? Somente você pode efetuar a sua evolução. Ela é de sua responsabilidade. Jesus veio, provou que é possível, agora é com você. Você não pode fazer isso sozinho, precisa da ajuda dos outros, que compartilham a sua jornada com você. Que podem frequentemente ver aquilo que você não vê. Segundo aspecto. Terceiro e último aspecto. Sem Deus, sem a assistência pessoal do aspecto de Deus, sem a luz do Cristo, sem Deus, esse empreendimento será vasto e árduo para a gente realizar. Então esses são os 3 objetivos aqui, 3 aspectos desse plano da salvação, esse plano de evolução. E aqui, ó, ele vem falar da rendição da sua vontade à vontade de Deus. A vontade do ego, do pequeno ego. A rendição da sua vontade à vontade de Deus é a dedicação da sua vida, de seus talentos e atributos, a esse grande plano da evolução. Não somente fazem com que você floresça em sua vida diária, mas são a chave para a unificação de uma divisão, onde você ainda está separado entre a crença e a descrença, a confiança e o medo, o ódio e o amor, a ignorância e a sabedoria, a separatividade e a união, a morte e a vida eterna. E aí nessa palestra ele termina convidando todo mundo a fazer essa entrega ao grande plano, né? E aqui está onde eu resolvi fazer 12 vezes essa palestra esse ano. Eu sinto que fazer essa palestra, falar disso para as pessoas, eu estou ajudando nesse grande plano. Começar a falar disso para as pessoas é uma forma de ajudar nesse grande plano de evolução. Foi essa a ficha que caiu para mim no dia 27, dando essa palestra. E ele termina dizendo qual é o principal atributo, o mais importante atributo. Que palavra que está ali? Dá para ler? Coragem. O atributo mais importante, a coragem. A coragem de se olhar. A coragem de olhar para a sua sombra, para transcender, para transformar a sua sombra. Sem a coragem, você vai continuar no botão automático, acordando, trabalhando e dormindo, acordando, trabalhando e dormindo. Então agora, a gente fecha e só um minuto. Foi. Já? Então agora tem uma surpresa para vocês. Pra você também. Olha.